Evangelho de João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz." Ó Deus amado, Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador, nós pedimos, Senhor, pelo Senhor Jesus nesta noite e pelo Senhor o Espírito Santo, a permissão santa do Senhor para entrarmos na presença santa do Senhor, agradecendo, Senhor Deus, primeiramente por essa palavra, por essa porção, Senhor Deus, do Evangelho do Senhor, que tanto nos revela, Senhor Deus, neste encontro maravilhoso do Senhor Jesus com a mulher samaritana, esse encontro de salvação. É verdade, Senhor, a palavra do Senhor
nos ensina que quando Jesus entra na nossa história, Ele entra para nos resgatar, Ele entra para nos salvar, Ele entra para mudar o nosso destino, porque nós, Senhor Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e o Senhor Jesus é quem nos salva, Ele que é a fonte da água viva, é Ele que nos salva, e nós queremos nessa noite, Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o santo nome do Senhor, bendizer o santo nome do Senhor Jesus e adorar o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, e agradecer, Senhor Deus, por esta oportunidade maravilhosa, tremenda, Senhor Deus, que o Senhor nos concede de podermos, nessa corrente de oração, todos nós juntos, nos dirigirmos à pessoa do Senhor e que agradecer porque o Senhor nos recebe, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor tem a bondade e a misericórdia em ouvir os nossos agradecimentos e as nossas petições, e nós queremos nessa noite, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo este dia e já parte dessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que não se esquece de nós. A palavra vai dizer que não cai nenhum fio de cabelo das nossas cabeças sem que o Senhor tome conhecimento. Se um detalhe tão pequeno para nós, Senhor Deus, é importante para o Senhor, que dirá, Senhor, as coisas fundamentais das nossas vidas. O Senhor é um Deus que está permanentemente atento para as nossas vidas. O Senhor coloca os seus anjos à nossa disposição para nos dar o livramento para aqueles que creem, para aqueles que amam ao Senhor. Ó Deus amado, nós agradecemos porque durante todo esse dia o Senhor nos concedeu o pão para nos alimentarmos, o Senhor nos concedeu a água para saciar a nossa sede, e o Senhor nos deu a vestimenta, Senhor, para nos cobrir, Senhor Deus, durante todo o dia, e o Senhor nos concedeu tantas outras bênçãos, o Senhor nos concedeu o fôlego de vida, o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, a força física para nos levantar das nossas camas e podermos lutar pelo pão de cada dia e trazer para as nossas mesas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus que está permanentemente nos abençoando, aqueles que amam ao Senhor, aos verdadeiros adoradores. A palavra que acabamos de ler, ela é muito clara para nós quando diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, e que esses verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. É verdade, Senhor, nós queremos adorar o Senhor nesta noite e durante toda a nossa vida em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós pedimos nesse momento o perdão por todos os nossos pecados praticados e cometidos durante todo esse dia, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, nos arrependermos de termos ofendido a santidade do Senhor, a santidade do Senhor Jesus e a santidade do Senhor, o Espírito Santo. E nós pedimos ao Senhor, o Espírito Santo, que nos santifique a cada dia. E aqueles que ainda não tiveram, Senhor, um encontro de salvação com o Senhor Jesus, aqueles que ainda não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que possam tomar essa decisão nesta noite. E todos nós nessa noite, de joelhos, como estamos nesse momento, nós pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não têm seus nomes escritos no livro da vida, que eles possam agora pedir ao Senhor e que antes disso se arrependam dos seus pecados. Quando o Senhor Jesus fez o seu primeiro discurso público, a primeira pregação relatado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 15, quando o Senhor diz: arrependei-vos dos vossos pecados. Então nessa noite, Senhor, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos, Senhor Deus, ser achados, Senhor Deus, em comunhão com o Senhor. O Senhor possa nos perdoar por todas as ofensas que tenhamos causado ao Senhor, não só neste dia, mas durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, porque nós precisamos, Senhor, da salvação. É o maior bem que nós temos, Senhor Deus, para almejar nas nossas vidas, é a salvação, Senhor Deus. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? É verdade, Senhor.
Senhor. A salvação, segundo a palavra do Senhor, é o maior tesouro, é o maior bem que nós podemos almejar, Senhor Deus. O nosso coração, segundo a palavra, não pode estar em coisas materiais, Senhor Deus. É verdade, Senhor. A palavra do Senhor vai nos ensinar que aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E nós não queremos que o nosso coração esteja em coisas mundanas, em coisas materiais, Senhor Deus, que, segundo a palavra do Senhor, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem corrói, nós queremos que o nosso tesouro, o nosso coração esteja no verdadeiro tesouro, que é a nossa salvação, o verdadeiro tesouro, que é o Senhor Jesus, que é o instrumento mandado pelo Senhor para a nossa salvação. É verdade, Senhor, só há salvação em Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer e nos assegurar que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nem debaixo do céu, nem em cima da terra, nem debaixo da terra. Nenhum outro nome poderá nos salvar a não ser o nome do Senhor Jesus. E nós declaramos nessa noite, Senhor, segundo a palavra do Senhor, que não há salvação em homens, nem vivos, nem mortos. Nenhum pode nos salvar e nenhum pode salvar nem a si próprio, Senhor Deus. Só o Senhor Jesus é o Redentor, é o Salvador, é o enviado do Senhor para que nós fôssemos salvos, Senhor Deus. E quando o Senhor Jesus, naquela cruz tremenda e terrível, naquele madeiro, quando ele disse tetelestai, ali estava tudo consumado, ali estava tudo decretado. O Senhor Jesus pagou a nossa dívida diante do Senhor, e nós somos imensamente e eternamente agradecidos ao Senhor e ao Senhor Jesus, porque nos amou de tal maneira. João já disse no evangelho dele, no capítulo 3, versículo 16, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado, o Filho unigênito, o Filho único, para morrer em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. E nós agradecemos, porque o Senhor nos incluiu nesse plano tão maravilhoso, tão tremendo, tão divino e sobrenatural da salvação, porque muitos, Senhor, de nós não entendemos o plano da salvação. Muitos de nós buscamos a salvação em homens, em pessoas que já viveram, que já morreram, e não buscam na verdadeira fonte da salvação, que é o Senhor Jesus. Mas nessa noite todos nós declaramos que só o Senhor Jesus pode salvar, só Ele pode salvar, porque Ele se humanizou, Ele se encarnou, virou homem e habitou entre nós, mas não deixou de ser Deus, porque o Senhor Jesus, segundo a palavra do Senhor, Ele é 100% homem e é 100% Deus. E é por isso, Senhor, que nós herdamos, por isso que nós somos co-herdeiro com o Senhor Jesus na salvação e na vida eterna. E nós, por mais que falássemos nessa noite, não seria o suficiente para expressar diante do Senhor a nossa gratidão, a nossa alegria de fazermos parte da família do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia, o pão que o Senhor nos deu, a água, a vestimenta, os livramentos, o ar que respiramos, Senhor Deus, tudo que o Senhor nos abençoou. Todos nós aqui temos muitos motivos para estarmos de joelhos nesse momento, rendendo graças e glorificando o nome do Senhor. E também, Senhor, nós pedimos nesse momento, intercedemos por todos os nossos parentes, toda a nossa família. Se por acaso há algum ainda que não aceitou o Senhor Jesus como Salvador e único Salvador das suas vidas, que possa fazê-lo nessa noite, para que nessa noite haja salvação, que haja salvação de almas nessa noite, Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Os anjos do Senhor comemoram por uma alma que se arrepende, Senhor Deus, e certamente nessa noite muitas almas irão, Senhor Deus, se arrepender e pedir perdão e aceitar a salvação por intermédio do Senhor Jesus. Certamente haverá festa no céu nesta noite, comemorando por muitas almas que aceitarão o Senhor Jesus nessa noite. Ó Deus amado, obrigado, porque o Senhor nos ensina
essa palavra. O próprio Senhor Jesus, ele já nos recomendou dizendo: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. É verdade, Senhor, a vida eterna está na palavra, o ensinamento da vida eterna está na palavra do Senhor, e ela é poderosa para nos salvar. O salmista Davi, no Salmo 119, vai dizer: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, é ela que alumia o nosso caminho, ela que impede o tropeço e a queda de cada um de nós, Senhor Deus. Por isso nós somos gratos pela palavra, e a palavra é o verbo, e o verbo é o Senhor Jesus. João, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus, e nós declaramos poderosamente no nome santo de Jesus nessa noite que o Senhor Jesus é o verbo, que o Senhor Jesus também é Deus. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento de tão rica palavra, de tão maravilhosa palavra, de tão esplêndida palavra nesta noite. E ela nos conforta, ela nos consola, ela nos alegra, ela nos fortalece, ela nos alimenta para que nós continuemos a caminhada, olhando firmemente para o alvo, que é o Senhor Jesus, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, muito menos retrocedermos. A palavra do Senhor vai nos ensinar: aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Ó Deus amado, obrigado por tudo. Nós todos agradecemos por tudo que o Senhor, pelos prodígios e milagres que o Senhor fez aos nossos olhos durante esse dia e essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão misericordioso, é um Deus tão bondoso, tremendamente amoroso, mas que também é justiça, Senhor Deus. Ó Deus amado, obrigado por tudo. Nós queremos todos juntos nesse momento glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor Jesus e bendizer o nome do Senhor, o Espírito Santo. E todos juntos nesse momento queremos dizer numa só voz, de joelhos, nos humilhando, nos alegrando na presença do Senhor: glória ao Senhor Deus para sempre, glória ao Senhor Jesus para todo sempre, e glórias ao Senhor Espírito Santo para todo sempre. Amém, amém e amém.